Hoje o nosso quadro de entrevista tem um foco diferente. Vamos entrevistar a gestora da EducaPsico e psicóloga Karina Lima, que dará dicas para que você possa se preparar para a prova do TJ São Paulo, que acontecerá em breve no dia 16 de dezembro. Olá, Karina, tudo bem? Olá, Ariane, tudo bem? Seja bem-vinda à EBTV EducaPsico. Obrigada, eu estou muito contente de poder participar novamente desse programa. Primeira vez que eu estive aqui nesse programa foi na primeira edição, compartilhando um pouquinho da minha experiência no campo de atuação no setor público, mas hoje eu vim com foco diferente. Vim compartilhar um pouco da minha experiência como concurseira, na época que eu prestava diversos concursos na área da psicologia. Então hoje o foco é um pouquinho diferente, mas estou muito contente de poder compartilhar isso com os nossos internautas. Que bom! A prova do TJ São Paulo está bem próxima e os candidatos do concurso querem saber o que fazer na semana que antecede o dia de prova. Você poderia nos dar algumas dicas, Karina? Claro, Ariane. Eu acho que é muito importante que uma semana antes, da prova, que o candidato leia novamente os itens 4 e 5 do edital, do concurso. Que no caso do TJ é provas, o item 4 é provas e o item 5 é da aplicação das provas. Lá ele encontra vários detalhes que podem ser úteis para a preparação para a prova. Por exemplo, ele encontra o documento que ele deve apresentar para ingressar na sala e fazer a prova. Lá, inclusive, ele encontra quais documentos são possíveis do candidato levar, emitidos por quais órgãos oficiais. Também encontra que ele deve usar caneta preta ou azul, a gente já vai adiantando aqui. Lápis, um lápis preto, borracha. E eu sempre digo que é importante que ele leve isso em duplicidade, porque pode acontecer da caneta acabar a tinta, do lápis quebrar a ponta e não ter um apontador, Então, é importante que ele leve isso em duplicidade. É importante chegar com 30 minutos de antecedência, lá está escrito, lá nesses itens que eu citei, que é importante chegar com 30 minutos de antecedência, mas para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, E também saber que a prova tem 4 horas de duração. Isso está lá no edital também. Ele vai ter 66 questões, Isso a gente já vai relembrando e a gente já fez a continha para o candidato. Ele vai ter em torno de 3 minutos para responder cada questão, uma média de 3 minutos, já contando com 20 a 30 minutos para transpor as alternativas corretas para o gabarito oficial, Então, é importante que ele se atente, que ele vai ter 3 minutos para cada questão, mais ou menos, Importante também que ele se atente para o cartão de convocação. Se ele não recebeu uma semana de antecedência da prova, que ele busque a informação sobre a data da prova, o local e o horário em outras fontes, como o site da VUNESP, e por telefone também a VUNESP fornece essas informações. Então, essa é uma responsabilidade do candidato, Se ele não recebeu o cartão de convocação, ele precisa buscar essas informações, Então, é importante que ele tenha ciência disso, porque ninguém vai ligar para ele avisando que a prova vai acontecer, que local que é, então ele precisa cuidar disso com uma semana de antecedência. E acho que muitos não sabem disso também, Karina? Que pode buscar outros meios, Sim, eu acredito que os que já fazem concurso há um bom tempo já sabem disso, mas alguns que vão fazer prova pela primeira vez, ou não sabem muito bem onde buscar informação, ela está disponível no site ou ou ligando para a VUNESP também eles fornecem. É importante, que o candidato confira nesse cartão de convocação, os que receberem, todas as informações dos dados pessoais dele, Nome, o endereço, o RG, o número do RG, porque ali, se tiver alguma coisa errada, ele tem que mostrar isso para o fiscal no dia da prova. Os que não receberem o cartão de convocação não precisam ficar preocupados, porque quando ele receber a folha do gabarito da prova, que é dado no início da prova, também vai ter os dados dele e ele vai poder corrigir. Isso também é atribuição do candidato, é responsabilidade do candidato. Porque mais para frente, se a VUNESP contestar algum documento dele, ele pode excluí-lo da prova, do concurso, por conta disso. Então, é importante que ele se atente para essa responsabilidade, tá certo? Certo. E na véspera, Karina, como que deve ser? Como que o candidato pode se comportar? Ele tem que estudar mais ou o merecido descanso?
Para a véspera da prova, Arina, a gente sempre orienta que ele descanse, né? E o descanso, ele é diferente para cada um, né? Eu acho que é importante a gente se atentar para isso. Eu penso que o descanso para um, muitas vezes, não é para o outro, né? Tem gente que acha que descansar é ficar lá no sofá, assistindo uma televisão. Outros acham que é escutar uma música ou sair. O importante é que ele não se desgaste física e intelectualmente. É que ele não faça atividades que deixem o cansado, né, para o dia seguinte. Mas como ele vai aproveitar o seu tempo e descansar, vai de cada um, né? Também é importante que durma bem, né? Cada um sabe o quanto de horas, né, mais ou menos quanto de horas precisa, né, precisa dormir para no dia seguinte estar bem, né? Para ter um bom dia, né? Para ter, né, disposição para fazer a prova. Então, é importante que ele durma bem também. Outra coisa que é importante é que ele prepare no dia anterior tudo que ele vai levar para a prova. Já deixa separado, né? A gente ainda não sabe, né, o horário da prova, né? Porque ainda não foi divulgado. Mas é importante que ele já deixe isso tudo separadinho. Isso facilita no dia seguinte, né? Para sair mais rápido, mais agilidade. Isso também vai tranquilizando ele, né? Porque vai preparando, aquilo vai tranquilizando, né? Ele já sabe que aquilo já está, né, ajeitado, que aquilo vai fluir com mais facilidade no dia seguinte. Então, separar o lanche, né? Que vai levar, se quer levar uma barra de cereal, uma lata, né, uma lata de refrigerante ou de água, uma garrafa de água, o que a pessoa se sente, né, à vontade para comer durante a prova, né? E também o material, né, que a gente falou, caneta, lápis, já deixa no estojinho separado isso, para que não tenha, né, não tenha contratempos no dia seguinte, né? Ah, não tenho lápis, tem que comprar o lápis, né? Fica aquela coisa corrida, né? E que gera um pouquinho de ansiedade. Outra coisa que é importante é planejar o trajeto, né? O trajeto, a distância, tem que saber a distância de onde o candidato está, né? Seja em casa ou em outro lugar, até o local da prova, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas não planejam, não pegam pontos de referência, né? E a gente sabe que tem de 5 a 10% que não comparecem às provas, né? A gente olha para a sala na hora, né, que está fazendo a prova, você vê que está faltando candidatos. Um pouco é porque alguns desistiram, né, ou surgiram outras coisas mais importantes que o concurso, mas tem uma porcentagem que não chega. A gente vê, né, os portões fechados e as pessoas lá fora. Então, por que não se programaram? Né? Existem ruas com nomes parecidos, né? Já aconteceu isso comigo. Uma vez eu fui prestar um concurso em uma outra cidade, né, uma cidade até que uma querida amiga mora, e ela se ofereceu, ela falou, venha que eu te levo para ir fazer a prova. Meu marido conhece, né, onde fica. E nessa eu me dei mal, porque ele conhecia a rua, mas a rua tinha um nome parecido. Quando a gente chegou na rua, não tinha nenhuma escola. E aí a gente toca para ir para outra rua, né, com um nome parecido, só que a cidade não era uma cidade muito pequena, né, Guarulhos, para quem conhece, sabe que não é uma cidade muito pequena, e eu perdi a prova. Eu havia estudado muito, então eu acho que isso acontece, né? Eu acho que é importante a gente saber que pode acontecer com a gente também e planejar. Então, tomar cuidado com os nomes de ruas, pegar pontos de referência é muito importante, porque daí se você se perde, mesmo que você esteja próximo, se você não sabe falar onde você está, né, onde você quer chegar, você não consegue chegar lá. Então, isso é muito importante também no dia da prova, no dia que antecede a prova, na véspera. Karina, quais as dicas que você dá para o dia da prova? Então, Ariane, no dia da prova, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né, para responder a prova. No começo, eu não tinha muita ordem, assim, né, de etapas para fazer, mas depois, com a experiência, eu dividi a prova em 4 partes, né? A primeira, que é o início, né, da leitura das questões e julgamento, né, das que você acha que estão corretas, seria uma primeira parte da prova. E aí eu divido, né, o tempo de prova, por exemplo, 4 horas, como a primeira parte sendo 2. Então, dou uma parada, que é a ida ao banheiro, que eu dou uma respirada, às vezes jogo até um pouco de água no rosto, né, para dar aquela animada. Então, eu chamo isso de segunda etapa, né? Vai até o banheiro daquelas... A terceira etapa seria a continuidade das respostas, né? Da leitura, da interpretação e do julgamento das respostas. E a quarta etapa é a transposição para o gabarito oficial, que também é uma etapa muito importante, né? O gabarito oficial
é o teu documento, é o documento que vai ser avaliado, né, pela banca, né? Hoje é tudo informatizado, né, com os quadradinhos que você tem que preencher, aquilo é contabilizado de uma forma informatizada, porém, é aquilo que vale, né? Não adianta você escrever alguma coisa lá no seu caderno de prova que aquilo não vai ser considerado. O que é considerado, por isso que seus dados lá em cima, como eu disse como no cartão de convocação, você precisa conferir também, falar com o fiscal de sala, porque aí lá na hora mesmo eles alteram e enviam para a coordenação. Então, essas 4 etapas são importantes, né? E como que eu faço, né? Como fazia, hoje já não faço mais, mas como eu fazia, né? Quando eu peguei um pouco de prática. Como o concurso do TJ tem pouco tempo para muitas questões, 3 minutos, você tem que ser um pouco ágil na leitura. É muito pouco. Quando tinha muito tempo para poucas questões, eu lia a prova todinha e depois começava a responder. Eu achava que isso ajudava bastante no julgamento das respostas. Mas eu percebi que quando tem muitas questões, não dá para você fazer isso. Então, eu lia a questão e já respondia no momento que eu estava lendo, né? Então, eu fazia uma primeira leitura do enunciado, sempre grifando as respostas, as palavras que expressam alguma radicalidade. Não, definitivamente, a resposta correta a resposta incorreta porque isso te ajuda, te dá um norte para você responder. Né? Então, eu lia primeiro o enunciado, depois já li em seguida as alternativas, né? E também grifando as palavras radicais que eu identificava. E fazia uma releitura do enunciado. Agora, nessa segunda releitura, eu focava mais na interpretação. Né? A primeira, olhando as palavras, grifando. Claro que a gente já começa a interpretar, isso é natural. Mas a segunda leitura eu sempre fazia mais interpretando a questão, né? Com foco na interpretação. E aí, eu assinalava que eu achava que estava correta. Se eu tivesse dúvida entre 2 ou 3, eu deixava elas assinaladas, né? E colocava um asterisco do lado dessa questão. Porque depois eu ia saber que ela foi uma questão que eu fiquei em dúvida, né? Aí vocês perguntam, mas por que você já não respondia qual era na hora? Porque por uma questão muito simples. O conjunto, né, das questões de uma determinada matéria, elas podem te dar dicas de como responder aquela questão. Depois que você leu todas, julgou, né, alguns enunciados trazem alguns conceitos que te fazem relembrar, né, fazem link com o estudo que você fez antes. Né? Não estou dizendo que a prova vai te dar condições para você responder essa questão, mas ela te dá alguns elementos que você pode fazer link com o estudo que você fez. Né? Por isso que não tem como você ir para a prova sem estudar. Né? Você não vai conseguir passar no concurso público sem estudar, porque a prova, ela te ajuda, você tem que aproveitá-la ao máximo, você tem que focar, né, nas questões, olhar os enunciados, né, pegar as dicas, a prova também te dá uma dica, quando você lê todas as questões, ela te dá uma dica assim, o que ela mais está te cobrando, o que ela está te pedindo mais, o que a banca está querendo de você, né, que autor que ela está querendo que você saiba mais, que assunto, que tema, então tudo isso te ajuda a responder a questão. Então, eu esperava responder todas de um bloco para poder voltar naquelas que eu fiquei em dúvida. Isso ajuda bastante, tá? Outra dica que eu dou para o dia da prova é não interpretar as questões de acordo com a sua preferência teórica. Ao menos que a sua preferência teórica seja, né, a mesma que a do concurso. Por exemplo, nesse concurso do TJ, a teoria, né, um conjunto de teóricos é expressivo da psicanálise, né? Então, se o candidato já tem uma visão da psicanálise, conhecendo, né, as diferenças de cada autor, isso ajuda muito. Mas, se não tem, é importante que ele não avalie as questões de um outro olhar. Sejam elas outras teorias da psicologia, né? Não interprete as questões com outros olhares, porque isso não vai te ajudar. A gente tem que sempre lembrar, quando está respondendo as questões, que existe um corpo teórico, né, que existe autores que foram cobrados, temas, então focar sempre nisso, porque às vezes a gente acaba esquecendo e julga uma questão a partir da nossa preferência teórica. Então, é importante que ele vá convicto disso, né, já encare a prova dessa forma. Bom, outra dica que eu daria, Ariane, é a questão da transposição do gabarito. O que acontece? É um momento muito delicado, porque você tem que olhar para o caderno de prova, né, e olhar
para aqueles quadradinhos, aqueles numerozinhos um embaixo do outro, bem apertadinhos, e transpondo. Já aconteceu algumas vezes de eu transpor o gabarito errado, né? Já de passar, né? A1 pôr na 2, A2 pôr na 3. A1 não, que a 1 é mais fácil, tá no início, né? Mas aí, conforme você vai indo na sequência, às vezes você se perde. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a transpor de 5 em 5. Porque se eu perdesse as questões, eu perdi os 5, eu perdi a prova inteira, né? Então, eu comecei a fazer isso e deu muito certo. Então, é importante você se atentar, né, para fazer em blocos. Não faça de uma vez só, porque você corre o risco. E aí, a maioria das bancas organizadoras não dão outro caderno, outro gabarito oficial para você responder. E aí, você perde a sua prova. Todo o estudo, toda a dedicação, todo o cuidado, toda a preparação vai por água abaixo. Então, esse é um momento importante. Tem que começar com 20 minutos, eu começava com 30 minutos de antecedência para poder dar tempo, com calma, com atenção. Porque se você ficar muito em cima do horário do final da prova, você acaba se apertando, se desesperando e errando por causa dessa ansiedade, porque já está acabando a prova, ele vai recolher, vai tirar essa prova, né? Então, isso é muito importante, que o candidato comece essa etapa com, no mínimo, 20 minutos de antecedência. E é isso. É importante que o candidato também, né, fique calmo, né? Esses 30 minutos antes da prova, né, de antecedência, para você chegar no local da prova, ele é para você ir ao banheiro, para você encontrar a sua sala. Por isso que lá no edital está escrito 30 minutos, né? Para você encontrar a sua sala, para você pegar os seus documentos e apresentar para entrar na sala. Às vezes tem fila na sala para entrar, né? Você tem que esperar. E aí você chega, coloca, separa as suas coisas, o fiscal vai orientar o que pode ficar em cima da mesa, né? O que não pode. Então, e aí você também aproveita para esquecer tudo que está lá fora. É o que você vai fazer depois da prova. Se você se preparou, não se preparou, esquece, né? Ter concentração. Exatamente, se concentre. Não encare esse momento antes da prova como um momento de ansiedade, que vai começar... Não, encare de concentração, que você vai fazer a prova, que você vai conseguir colocar todo o teu estudo ali, né? Tudo que você pode fazer, você vai colocar naquelas 4 horas. Aproveitem as 4 horas. Vejo muita gente saindo com 2 horas de prova, 2 horas e meia de prova. Cada um tem um ritmo, né? Mas eu acho importante aproveitar as 4 horas, né? Eu sempre aproveitava as 4 horas. Acho que é importante. Porque é tanto estudo, tanta dedicação para você, né? Muitas vezes jogar algumas questões fora então é importante. É isso. Pro dia da prova, eu encaro assim, com essas dicas, assim, né? Essas etapas. E para finalizar, Karina, uma dica especial aos candidatos? Olha, Ariane, você me pediu uma dica, mas eu vou dar 3 dicas. A ordem para responder as questões, né? Na época que eu fazia a prova, eu sempre olhava para o peso das questões, né? A gente sabe que no TJ, as questões que têm mais peso são as de atualidades, as de português e as de conhecimentos específicos, né, de psicologia. Então, aqui tem menos peso de atualidades. Não é que as questões, né, de atualidades, elas não são importantes. Elas são importantes também. Elas podem fazer a diferença, né, na pontuação. Mas a gente tem que ter maior concentração e dedicação nas questões específicas de psicologia e nas de português. Então, eu daria uma dica assim, começar pelas específicas de psicologia, que são em maior número, são 40, né? Então, a primeira etapa da prova, aquilo que eu falei das 4 etapas, o que eu faria? Na primeira etapa, eu responderia as questões de psicologia, né? Fazendo toda aquela metodologia de resposta às questões e faria um intervalinho, né? Para depois partir para as de português e de atualidades. Por quê? Porque a gente está um pouco mais descansado no início, né? A gente fez menos esforço intelectual. Quando a gente está do meio da prova para lá, a gente já tem um desgaste intelectual, né? Avançado já. Então, eu acho que a gente tem mais condição de responder, né? Com mais clareza, com mais fôlego as questões no início da prova. Então, essa é a dica que eu dou, né? Tem gente que prefere responder primeiro, né, as outras, mas aí fica a critério, né, de cada um. Mas, da minha experiência, eu diria que responder as questões de psicologia primeiro faria a diferença.
Hoje, pro dia da prova, eu também acho que é importante você esquecer o concorrente. Esquece o concorrente. A concorrência, né, a gente tem que encarar sempre como um desafio, mas isso antes da prova, né? Na hora de você estudar, né? Eu vou estudar isso, eu vou me dedicar mais, porque eu sei que tem muito concorrente, né? Isso você tem que lembrar antes na hora da prova, esquece. Por onde que ele está começando a responder, o que ele está fazendo para responder, que alternativa, até porque não pode colar, né? Você pode ser excluído do processo. Então, esquece o concorrente. É você e a prova, não se importe com ele, tá certo? E a terceira é para vocês assistirem a nossa aula de revisão. Porque eu acho que os especialistas que a gente contratou vão dar, né, um panorama, né, sintético dos principais conceitos, dos conteúdos de psicologia. Né? A gente não fez isso para a área de português nem para atualidades, mas a gente conseguiu trazer os especialistas para falarem dos conteúdos. Então, assista a nossa aula, né? Ainda tem algumas vagas, vocês podem, né, fazer a inscrição lá pelo site. E boa prova para todos. Obrigada. Muito importante, essas dicas que podem ajudar muito os candidatos. Tá certo. Muito obrigada, viu, Karina? Parabéns pelo seu trabalho. Tá certo. Obrigada.